Exercício 3 de aprendizagem. Independentemente do tipo de movimento, da situação ilustrada pela questão, quais vão ser as etapas que a gente vai fazer? Eu vou até colocar aqui do ladinho para vocês lembrarem. Etapa 1 é a etapa nossa da interpretação. Vocês lembram que eu falei que interpretar é desenhar a situação para visualizar o que está acontecendo, expondo na sua ilustração as grandezas que descrevem o movimento. Quais são essas grandezas? Distância, tempo, velocidade e aceleração. Lembrando que velocidade e aceleração são grandezas vetoriais, que é fundamental a gente expressá-las, a direção e o sentido também, para que nós podemos fazer a segunda etapa do movimento, que é a classificação do movimento. Tem questões, galera, que só interpretar, você já mata a questão, só na etapa 1. Tem questão que só quer saber qual é a direção e sentido da velocidade e aceleração, por exemplo. Tem questões que só quer saber o tipo de movimento, então você só chega até a etapa 2. Tem questões que você precisa ter um entendimento gráfico dessa história, né? E aí a terceira etapa nossa é a que a gente chama de correlação das grandezas, que eu disse para vocês que podem ser feitos por duas formas, equação ou análise gráfica, mas que nós vamos fazer exclusivamente para análise gráfica, tá? E aí o gráfico que a gente vai utilizar sempre vai ser o gráfico de velocidade em função do tempo. E na quarta etapa nossa, é a parte onde a gente descobre quais são as incógnitas em questão, né? Quais são as variáveis que ele quer saber, a parte de cálculo, de fazer conta para a gente descobrir qual é a distância percorrida, qual é a aceleração, qual é o valor das grandezas que não foram reveladas na questão. E na parte de cálculo, a gente vai por dois caminhos, sempre. Ou a gente correlaciona as grandezas pela área, ou a gente correlaciona as grandezas pela inclinação. Tá bom? Então, esse aqui, ele vai ser o nosso passo a passo para todas as questões. Então, vamos lá, seguindo o nosso passo a passo, vamos lá primeiro interpretar a questão 3. Ela vira e fala assim: um corredor velocista corre a prova dos 100 metros rasos, ou seja, ele vai percorrer uma distância aqui de 100 metros. A distância que ele percorre é uma distância de 100 metros, beleza? Meu corredor está aqui, é uma estrela, deve usa em Bolt, e esse corredor parte do repouso, assim como qualquer 100 metros rasos, né? Prova de 100 metros rasos, a velocidade inicial, V0, ela vai ser igual a 0 metros por segundo. Ele partiu do repouso. Beleza. Tendo aceleração constante e atinge sua velocidade máxima no fim dos 100 metros. A aceleração do corredor durante a prova em metros por segundo ao quadrado é igual a quanto? Então, o que ele disse? Ele disse que esse corpo ele vai ganhar velocidade ao longo do tempo, claro, porque ele tem que iniciar o movimento. Ele vai ganhar uma certa velocidade, né? E ao longo de todo o tempo, ele vai ter uma aceleração atuando nessa velocidade. E essa aceleração é a aceleração que deu o movimento para ele. Então, essa aceleração ela vai estar o tempo todo no sentido da velocidade. Então, este corpo está sob a ação de uma velocidade no sentido do movimento, ok?
e eu vou colocar aqui essa aceleração. E ela vai atuar ao longo de todo o tempo, fazendo com que o cara percorra 100 metros num tempo de 10 segundos. Ok? Então, essa aqui, ela foi a nossa interpretação da questão. Essa foi a nossa primeira etapa. Quando a gente faz isso, a gente dá total condição de a gente conseguir classificar o tipo de movimento que foi. Que tipo de movimento que foi? Foi um movimento em que tem aceleração constante atuando ao longo do tempo, então vai ser um movimento uniformemente variável, e essa aceleração está no sentido do movimento, então ela vai fazer com que o movimento seja acelerado, ok? Legal. Terceira etapa, correlacionar essas grandezas para que a gente consiga entender o comportamento de uma em função da outra. E a forma como a gente vai correlacionar, ela vai ser por análise gráfica. Qual gráfico? Um gráfico de velocidade em função do tempo. Tá? Como é que vai ser esse gráfico? Como é que vai ser esse gráfico? Eixo Y vai ser a nossa velocidade. Eixo X, ele vai dar o tempo. Nossa, Leja, mas isso gasta tempo demais na questão. Fazer duas retas nunca gasta muito tempo. Eu gasto mais tempo aqui, mesmo porque eu fazer nesse tipo de aplicativo é um pouquinho mais complicado. Então, a velocidade vai aumentando de forma linear ao longo do tempo, porque eu sei que no gráfico de velocidade por tempo, a inclinação é a aceleração, e a aceleração ela vai ser constante ao longo de todo o movimento, beleza? E que a área deste gráfico, que é a região compreendida entre a função e o eixo X, que seria este triângulo aqui, ela representa a distância percorrida pelo cara, pelo corredor, ao longo do tempo, que é um tempo de 10 segundos. Lembrando que a velocidade está em metros por segundo, o tempo em segundo, nem vou colocar a unidade de medida aqui não, tá? Então, a aceleração eu vou achar em metros por segundo ao quadrado e a distância em metros. Então, essa distância aqui, essa área triangular, ela vale 100 metros. Esse tempo é um tempo de 10 segundos. A questão não me informou nem qual é a aceleração deste corpo e nem qual vai ser a velocidade final que esse corpo vai atingir, beleza? Ele não mostra para a gente qual é o valor dessa velocidade final aqui, ó, que passa o eixo Y neste pontinho aqui, tá? Então, nós cumprimos a nossa terceira etapa, que é organizar as grandezas no gráfico de velocidade por tempo para que eu consiga correlacioná-las. E a partir daí a gente vem para a nossa quarta etapa, que é a parte de cálculo. Como que a gente vai calcular? Vamos correlacionar as grandezas para calcular ou pela área ou pela inclinação. Ah, Alexandre, como é que eu calculo a área? A área nada mais é do que a região compreendida entre a função, que é a nossa retinha vermelha aqui, e o eixo X, até o final do tempo, né, de 10 segundos. Então, essa área formada, ela é um triângulo. Então, se eu for pegar essa área, por exemplo, eu sei que a área vale 100, que a área é um triângulo em que a base dela vai ser 10 e a altura vai ser V. Isso tudo dividido por 2, que a área de triângulo é base vezes a altura,
dividido por 2, beleza? De tal forma que o 2 que está de um lado dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. Então, eu vou ter que 200 é igual a 10V e que a velocidade final deste corpo vai ser igual a 20 metros por segundo. Ok? Então, nós acabamos de achar qual é o valor dessa velocidade. O valor dessa velocidade foi de 20 metros por segundo. Se a questão perguntasse com qual velocidade que o corredor cruzou essa linha de chegada, a gente já achou o valor, beleza? Ah, Alexandre, mas ele estava pedindo a inclinação, ele estava pedindo a aceleração. E a aceleração a gente obtém a partir da inclinação do gráfico. Beleza, então quanto que vale a aceleração? Variação de y sobre variação de x. Se eu não tivesse calculado na área antes, eu não ia conseguir achar qual que é a variação de y. Qual que é a variação de y? É a velocidade final menos a velocidade inicial. Vou pegar esses dois pontos que eu sei tanto o valor de y quanto o valor de x. Então, quais coordenadas que eu vou pegar? Esta e esta. Beleza? Então, a variação de y aqui foi o quê? Foi 20 menos 0. Isso tudo dividido pela variação de x, que foi quanto? 10 menos 0. Desta forma, a aceleração obtida foi 20 dividido por 10, 2 metros por segundo ao quadrado. Resposta nossa vai ser a letra B de bola. Ok? Ficou claro?